Olá, hoje nós vamos ver 5 escolas do período helenístico da filosofia grega, né? Essas escolas surgiram principalmente depois da morte de Sócrates. Todos os filósofos, de certa maneira, ficaram com medo de ir à praça e começaram a fundar suas escolas, né? Nós vamos ver, em particular, 5 delas, né? A escola estoica, a epicurista, a cínica, a cética e a eclética, né? Essas 5 escolas de filosofias vão ter até uma certa vida longa, algumas delas, né? Elas vão sobreviver também no mundo romano, né? Até praticamente o começo do cristianismo. A primeira das escolas que nós vamos ver é a escola estoica, né? O estoicismo tinha como objetivo imediato e urgente a busca de uma orientação moral para a vida, né? A qual deve estar subordinada a uma orientação teorética, né? Você tem que seguir um princípio racional para você escolher uma boa vida, né? O pensamento deve servir à vida, tá? Então, você vai usar a racionalidade, o pensamento, para aperfeiçoar a sua própria vida, né? A filosofia, para eles, é uma procura de uma orientação moral, de uma conduta de vida, pois a busca da felicidade e da virtude é necessária até mesmo para a construção da ciência, né? O objetivo é a busca da felicidade. O problema é que, normalmente, nós não sabemos o que é a felicidade, né? E é por isso que você precisa de uma orientação moral, para você descobrir onde está a felicidade, o que é a felicidade, porque as pessoas confundem felicidade com prazer, confundem a felicidade com poder, com dinheiro, né? Não que você não precise de um pouco de dinheiro, um pouco de poder, um pouco de prazer para você ser feliz, mas isso não é a felicidade, né? Então você tem que buscar uma orientação moral para seguir uma vida correta, né? E isso vai te proporcionar uma felicidade, né? O conhecimento, segundo os históricos, deriva da experiência, né? A gente vai experimentando as coisas e é assim que a gente vai nos aperfeiçoando e aperfeiçoando nossos conhecimentos, né? Eles são, de certa maneira, os precursores do empirismo, né? Essa experiência, ela se imprime na mente, né, através da ação das coisas externas, né, que exercem sobre a nossa alma, né? Que, na verdade, para eles, a nossa alma é uma tábula rasa, na qual se registra as diversas representações do mundo, os diversos fenômenos, né? Acontece uma coisa, isso registra na nossa mente, né, essa impressão. É assim que funciona, né, a mente dos homens, tá? E é assim que funciona o nosso conhecimento, através de experimentos e de experiências que nós vamos vivendo, né? Segundo eles, há 3 tipos de virtudes: a virtude moral, a virtude natural e a virtude racional. E é o que vai determinar as 3 áreas de filosofia, que seria a ética para a virtude moral, a física para a virtude natural e a lógica para a virtude racional. A lógica para eles, né, é a ciência dos discursos contínuos, a retórica, e os divididos, que seria a dialética, e tem por objeto as representações, as proposições, os raciocínios e os sofismas, enfim, as coisas significadas, né? E é daí que surge a imagem que aparece com eles, que o homem é um animal racional, né? Lógico, né? O termo lógica, inclusive, entra para o discurso filosófico a partir dos históricos. O Aristóteles, quando, de certa maneira, ele é o criador da lógica, mas ele chamava de analítica, né? Os históricos é que vão chamar elas de lógica, e esse termo vai predominar na história da filosofia, né? Então, a função da lógica, né, é a função de mostrar o funcionamento dos raciocínios humanos. E o que nos distingue dos outros animais é que nós somos animais racionais, nós raciocinamos, né?
E isso é que nos distingue das demais criaturas. Tá? A parte física, que estuda as virtudes naturais, né, vai fazer o estudo do que eles chamam da ordem imutável, racional e perfeita, e necessária, que governa e sustenta todas as coisas, e as faz ser e conservar tais como são. Então, o que a física estuda é a ordem material do mundo, né? Por que o mundo é assim, por que ele se transforma, como ele se transforma, por que ele se transforma, né? A ideia deles é que tudo que existe no mundo são corpos, né? Só há corpos, né? Existe aquilo que age ou suporta uma ação. Essa que é a ideia, né? A matéria é o agente passivo e a força é o agente ativo, né? Então, a matéria ela depende de exercer uma força sobre ela para ela entrar em movimento, né? E a alma é parte do corpo, né? A alma também é corpórea para os estoicos, né? Ela faz parte do corpo, tá? Ela não é um sopro divino como vai ser a alma cristã, né? Não é algo transcendente, mas é algo imanente ao corpo das pessoas, né? E para ele só há 4 coisas incorpóreas, né? O significado, porque é um simbolismo que o homem faz, o vazio, que é o que permite a matéria se locomover pelo mundo. Se não tivesse o vazio, a matéria ficaria parada, o lugar e o tempo, né? Esses são 4 coisas incorpóreas, né? O lugar onde a matéria ocupa, né? O que a matéria ocupa, e o tempo, que é a sucessão das coisas, né? Isso não, todas essas 4 coisas são incorpóreas, né? E o resto é tudo corpóreo, né? A alma, o corpo, né? A mente, tudo é corpóreo. E a terceira virtude, que vai dar na ética, né? Que é a virtude moral, né? Que talvez seja a parte mais importante do pensamento histórico, ou pelo menos a que mais influenciou os pensadores, principalmente no mundo romano, né? É a parte da ética dos estoicos, né? E para eles a ética é uma teoria do uso prático da razão, tá? Estabelecendo um acordo entre a natureza e o homem, né? Você tem que, dentro do possível, sujeitar as suas ações de acordo com as leis naturais, tá? Não deve se fugir da natureza, deve se aceitar a natureza, não se deve lutar contra ela, né? E devemos aceitar as coisas que vêm em decorrência da natureza, ou seja, daquilo que a gente não pode escolher, tá? Né? A gente só pode fazer críticas às nossas escolhas, mas o que a gente não deve escolher, não se deve nem criticar, nem reclamar, nem nada, mas aceitar a realidade natural, né? É uma ética, como vocês vão perceber, é uma ética do dever, né? É a conveniência das ações humanas com uma ordem racional do mundo, que eles chamam de uma ordem cósmica, né? O sumo bem e o fim último da vida está no conhecer, tá? Quer dizer, uma atividade humana tem que se desenvolver o conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta das ideias vãs e irracionais, das superstições, dos medos, tá? Né? Então, nós temos que desenvolver esse conhecimento, faz parte dos nossos deveres para conosco mesmo, tá? Nós vamos ver em breve, né? Nós temos deveres para com os outros e temos deveres para conosco, para conosco mesmo, né? O primeiro dever que nós temos para conosco mesmo é desenvolver o nosso conhecimento, nos aperfeiçoar, né? Então, é indispensável a ciência, tá? Para descobrir a conduta da vida e na busca da felicidade através das virtudes, né? Então, a ciência ela tem a função de nos mostrar a simplicidade do mundo, tá? A sua realidade, tá? E fazer com que a gente aceite as coisas do mundo. Por exemplo, a morte. A morte faz parte da vida natural, né? É algo que nós não escolhemos, tá? E sobre o que não cabe julgamentos, né? Nós temos que aceitar. Ou, por exemplo, a saúde, né? Ninguém escolhe ficar doente, né? A doença vem, tá? Ou a beleza, né? Ninguém escolhe ser feio, né?
Você nasce bonito ou feio. O que você tem que fazer é aceitar as coisas naturais. Por quê? Porque não foi você que escolheu. Né? Sobre isso não cabe julgamento. Sobre isso nós temos que suspender o nosso juízo. Né? E eles vão estipular 5 doutrinas fundamentais. Tá? A primeira doutrina das ideias estoicas é a da compreensão da ordem cósmica do mundo, tá? Com as noções que são inclusas de destino e de providência. Tá? A ideia do eterno retorno, a vida como um ciclo. Né? O mundo está sempre, nasce, cresce, tem o apogeu e morre. Tá? É um ciclo que está sempre em movimento, né? Primavera, verão, outono, inverno, tá? E isso é um ciclo completo. E vida e morte como questões indiferentes, tá? Porque a gente não escolhe viver, né? Nossos pais nos criam, tá? E a gente também não escolhe morrer. Isso não depende da nossa escolha. Nós temos que aceitar isso que a vida e a morte, porque isso faz parte dessa ordem cósmica do mundo, tá? E a ideia deles é que a sabedoria está em se conformar com essa ordem do mundo, ao destino, e viver segundo suas leis. Né? Aceitar quando você é jovem, quando você está na maturidade, quando você está na decadência. Tá? Né? Aceitar a velhice, porque a velhice faz parte da vida. Tá? Você não escolhe ficar velho, né? Mas você vai ficar velho. E você tem que aprender a viver com a velhice, né? Assim como você viveu com a juventude. Em cada uma desses períodos da vida tem suas virtudes, tá? E que você tem que saber extrair, tá? Porque não é algo inevitável. Isso faz parte, como eu falei, da ordem cósmica do mundo, né? Que são as leis naturais, tá? Que não tem como a gente se contrapor, né? A gente, não, como eu falei, não escolheu nascer, não escolhe morrer, mas entre o nascer e a morte nós podemos escolher tudo. E a virtude está em saber escolher bem entre o nascimento e a morte, né? A ideia que eles têm é que, inclusive, o mal do mundo faz parte do mundo, né? É necessário para a existência do bem. A gente conhece o bem, né? Se distanciando do mal, né? A justiça é a libertação da injustiça para eles, né? Não haveria justiça se não houvesse a injustiça. Então, isso faz parte da ordem do mundo. Então, o mal, a injustiça, são pedagógicas para nós. Né? Nós aprendemos a ser justos conhecendo as injustiças. Né? Fundamentalmente, mais do que justiça, o que os homens buscam é não sofrer as injustiças. Né? Mas, para nós conhecermos a justiça, nós precisamos conhecer, nós temos que atravessar as injustiças. Para conhecer o bem, nós passamos pelas maldades. Né? É assim que funciona. Isso faz parte dessa ordem cósmica do mundo. Né? Não existe o mundo sem alguma maldade, não existe o mundo sem alguma injustiça. Né? E a função deles é nos levar para o bem e nos levar para a justiça. Tá? Essa que faz parte dessa ordem cósmica. Né? Então, o mundo é assim. Né? E não cabe, inclusive, a gente fazer julgamentos. Né? A gente tem que aceitar as leis naturais, né? Que para eles, nós vamos ver daqui a pouco, eles inclusive são os criadores da ideia do direito natural, né? E que inclusive que a natureza tem direitos, né? E que a gente tem que respeitar a natureza. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Para eles você não pode caçar indiscriminadamente as criaturas. Você só pode matar o que você vai comer, né? Se você não vai comer, você não pode matar, né? Por quê? Porque toda criatura tem direito à vida, né? Mesmo as criaturas inferiores, né, têm direito à vida, né? Porque faz parte da ordem cósmica do mundo, né? A segunda doutrina que eles trazem para nós é a ideia de uma análise das emoções e a condenação dessas emoções, tá? Traz consigo também o conceito de autossuficiência e da liberdade do sábio, né? A ideia é que nós devemos ser autossuficientes, né? O que nós mais recentemente nós vamos conhecer como ter uma autonomia, né? Esse termo não existia na época, vai ser cunhado pelo Kant, né? Mas a ideia
dessa autossuficiência é o que nós hoje chamamos de autonomia, né? Uma certa autarquia, né? Essa autossuficiência tem o sentido de você seguir suas próprias normas. Você faz suas próprias regras. Um sábio deve fazer isso e não seguir leis externas, tá? Né? Quem precisa das leis externas? Os fracos, tá? E os ignorantes, que não sabem ser autossuficiente, que não se consegue se autoconter. Precisa da força das leis, da espada, principalmente do Estado, para inibir seus atos nefastos, né? A ideia de que você tem que negar as emoções como uma coisa inferior, tá? Uma coisa que vem mais do instinto, né? E que você deve fazer com que a razão prevaleça, né? As emoções, segundo os históricos, são provocadas por forças ou situações naturais e são, na verdade, opiniões ou juízos ditados pela ligeireza, quer dizer, uma coisa é uma reação diante das coisas e não uma ação propriamente dita, né? As emoções brotam das nossas reações diante das dificuldades, né? E essas reações não são ações autênticas, né? Uma, digamos assim, é uma contraposição que está ocorrendo sem que você saiba agir de forma autônoma, né? Você reage às coisas. Então, seus sentimentos e tudo mais é decorrente dessa reação que você tem. É daí que surgem as emoções, né? Essas emoções são ruins porque elas levam a gente a ficar passionais, irracionais, vingativos, raivosos, né? E tudo isso daí é ruim para a vida social, né? O ideal é que a gente saiba agir, né? E não reagir ao que os outros fazem. Agir porque a gente sabe o que tem que ser feito e não reagir ao que o outro está nos provocando. Mesmo a ação dos outros devem ser refletidas, pensadas, mas não devem ser respondidas de imediato, né? Isso é o trabalho emocional, tá? Nós devemos buscar a racionalidade, né? Então, mesmo que a coisa possa nos ofender, injuriar e tudo mais, tá? Nós não devemos agir da mesma forma, não devemos retribuir o mal com o mal, né? Mas saber perceber a maldade e agir com dignidade, né? Com bondade, tá? Com inteligência, com racionalidade. Tá? A terceira doutrina que eles colocam para nós é a ideia do dever. O dever para consigo próprio e para com os demais. Né? Deveres para consigo próprio é todo mundo tem que ter independência econômica, independência intelectual, não deve ser Maria vai com as outras, deve ter elaborar seus próprios pensamentos. Todas as pessoas têm o dever de se aperfeiçoar, né, de se instruir, de se libertar. Né? Quem é responsável por nossa liberdade? Nós mesmos. Né? É nós que devemos sermos livres, nós é que devemos lutar pela nossa liberdade. Tá? Nós devemos lutar para não sofrermos injustiça. Tá? Isso faz parte dos deveres para consigo próprio. Uma pessoa que não luta contra as injustiças que está sofrendo é como abandonar um menor, né, a sua própria sorte. Né? Não, você tem que ser senhor do seu destino, tá? E lutar para que os outros não causem injustiça a você. Por isso que é um dever para consigo próprio. E o dever para com os demais é respeitar os direitos, né, a liberdade, a vida de todas as pessoas, né? E eles fazem uma distinção entre o que eles chamam de deveres retos ou perfeitos e os deveres imperfeitos ou intermédios, né? Os deveres retos ou perfeitos são aqueles direitos que todo mundo tem que cumprir, tá? Como, por exemplo, não matar, não mentir, não roubar, né? Esses direitos são retos ou perfeitos, tá? E cumprir com esses direitos retos ou perfeitos não lhe dá virtude. Isso é uma obrigação que a natureza nos obriga a fazer, tá? Por força racional, né? Então, não matar, não mentir, não roubar, quando você cumpre com esses deveres, você está
fazendo o que é obrigatório. Todo mundo tem que fazer isso. Esse é o princípio da vida civilizada. Mas o que dá virtude é quando você cumpre com os deveres imperfeitos, tá? Que são aqueles em que você não é obrigado a realizar, mas se você realizar, te dá virtudes. Por exemplo, ajudar o próximo, né? Isso não é um dever obrigatório, a lei não obriga a gente a ser bondoso, mas se você for bondoso, tá? Isso te dá uma virtude, né? Então são esses deveres imperfeitos ou intermédios, como eles chamam, que traz a dignidade. O cumprimento com os deveres retos e perfeitos é só uma obrigação que nós temos que fazer para cumprir, para viver em vida civilizada, né? Então, esses deveres imperfeitos, né, são comuns a todos, né, e muitas vezes eles são realizados com a ajuda só da boa índole e de uma certa instrução. O ideal é fazê-los racionalmente, né, e o que se deve buscar nos deveres é, como eu falei, uma autonomia, uma autodeterminação e a liberdade, significando ser a causa de si mesmo, nos próprios atos ou movimentos. Ou seja, você não reage aos outros, você age. Tá? A reação é um movimento de escravos para eles. Né? Um verdadeiro homem age, não reage. Né? Então, e a ideia da conveniência e conformidade da ação humana com essa ordem racional do mundo, né? Onde você aceita o que a natureza traz, a saúde, a doença, né? a juventude, a velhice, né? Enfim, a sua idade, a sua sexualidade, né? Até o seu posto social. Né? O ideal, né? Para eles, o ideal é que a gente consiga fazer uma conveniência e se conformar essa ação humana com essa ordem racional do mundo. Tá? E o que é interessante é que alguns históricos defendem a ideia do suicídio, né? Que eles não chamam de suicídio, chamam de morte voluntária. Né? Segundo eles, quando as condições contrárias ao cumprimento do dever prevalecem sobre as favoráveis, o sábio tem o dever de abandonar a vida, né? Que seria uma morte voluntária. Eu não consigo me libertar dos meus vícios, eu não consigo deixar de fazer coisas erradas, tá? Como último gesto de liberdade, para me libertar dessa escravização das paixões, das inclinações, eu dou cabo da minha vida. Isso mostra uma liberdade, uma independência, tá? E me liberta das coisas que são escravizantes. Né? Por quê? Porque a virtude é o único bem em sentido absoluto. Né? É melhor você dar cabo da sua vida se você não consegue segurar as suas inclinações, suas paixões, né? E você prejudica os outros. Né? O ideal estoico é de fazer sempre o bem, mesmo aos maus, né? E nunca agir em prejuízo dos outros. Se você não consegue fazer isso, a melhor coisa que você faz é dar cabo da sua vida, né? E para ele, a maior parte das coisas que as pessoas valorizam são coisas indiferentes. Por exemplo, a beleza, a riqueza, a saúde, o prazer, a vida, a glória e todos os seus contrários, tá? São coisas diferentes. Por quê? Porque a beleza não é o que a gente escolhe, a gente nasce belo, nasce feio, tá? A riqueza, a gente pode tentar ter a riqueza, mas a riqueza ela se perde, em qualquer momento você deixa de ter a riqueza, ela não é eterna. Então, aceite se você está rico e aceite também a pobreza. A saúde também, né? Você não escolhe ficar doente, então aceite quando a saúde for embora, né? Cultive a saúde quando tiver, faça de tudo para ser saudável, boa alimentação, uma vida módica, né? Mas não fique perturbado quando você ficar doente, porque isso faz parte da ordem natural. Né? Assim como o prazer e o desprazer. Né? Ninguém escolhe ter desprazer, mas acontece desprazeres. Né? Isso faz parte da vida. Né? A vida e a morte também fazem parte dessa vida. Né?
A glória, né, o poder, tudo mais, é tudo coisas temporárias, é tudo coisas passageiras. Nada disso é eterno, tá? Né? Então, um sábio deve aceitar essas transformações, essas mudanças, porque mesmo você nascendo belo, a idade, o tempo, as cicatrizes vai tornando as pessoas menos belas, né? E a riqueza, a saúde e assim por diante, né? E tudo isso aí fazem parte dessa ordem cósmica que a gente tem que aceitar e conviver com ela, né? Por quê? Porque não depende das escolhas nossas, né? Todo mundo quer ser belo, mas você não escolhe a beleza, né? Todo mundo quer ser saudável, mas você não escolhe a doença, né? Acontece, né? Você tem que aprender a conviver com ela, né? A tentar amenizar a sua parte desagradável, né? Tentar se curar, né? Mas mesmo que você não se cure, aceitar, inclusive, a vinda da morte, porque tudo que está vivo vai morrer, né? Faz parte da vida, né? A quarta doutrina, que é muito interessante, é a ideia do cosmopolitismo. Os históricos inauguram essa ideia de que você não pertence só a uma cidade, a um país, você pertence ao mundo, tá? E ser um cosmopolita é se perceber cidadão do mundo e não dessa ou daquela cidade em particular, né? E você deve se preparar para viver no mundo, mudar de cidade e tudo mais, né? Veja, essas escolas filosóficas já surgem na época em que a Grécia já não tinha quase que independência política, né? Ela foi subjugada pelo Filipe da Macedônia, né? Depois foi subjugada por Roma, né? E assim por várias outras nações, né? Então, a ideia que começa a surgir não é mais do cidadão de uma cidade, né? Mas você é um cidadão do mundo. Por quê? Porque você vai ter que mudar de cidade, vai ter que migrar, seja por questões de guerra, seja por questões que você está insatisfeito do lugar onde você está, tá? E você deve se preparar para ser um cidadão do mundo, né? E não apenas o cidadão de uma cidade, né? Então você deve ser tolerante, você deve ser compreensivo, deve aceitar a pluralidade dos costumes, né, das religiões, para aprender a conviver com essa diversidade do mundo, né? Por quê? Porque você pode a qualquer momento ter que mudar de país, de cidade ou coisa do gênero. E a quinta, a última doutrina deles é a ideia do direito natural. Isso é o direito natural vai surgir com mais força, como nós vamos ver, na filosofia moderna, né? Pós-renascimento, a ideia do direito natural vai surgir com bastante força, mas os primeiros pensadores a colocar essa ideia do direito natural, que é o direito à vida, à liberdade, né? E não só o direito à vida, à liberdade humana, mas o direito à vida e à liberdade de todas as criaturas, né? A ideia de que mesmo as criaturas têm alguns direitos, você não pode matar por prazer, você só pode matar por necessidade, tá? Você só pode matar se vai comer a criatura, você não pode matar só para ver a criatura morrer, né? Quer dizer, por quê? Porque toda criatura, né, tem o direito à vida, tá? Todas elas cumprem uma função na ordem cósmica do mundo, tá? E você tem que respeitar essa ordem cósmica do mundo, né? Então, eles são os primeiros a defender uma certa ecologia, né? Uma certa preocupação com a ordem natural do mundo, né? Das outras criaturas, não só dos seres humanos, né? Então, não é só o ser humano que tem direito à vida e direito à liberdade. Todas as criaturas têm direito à vida e têm direito à liberdade. Você não pode maltratar os bichos, você não pode. A ideia que eles têm, inclusive, é que não se deve escravizar, né? Ainda que muitos históricos foram escravos, né? Mas a ideia é de que isso não é, isso vai contra a natureza, né? Por quê? Porque toda criatura tem direito à liberdade, né? A natureza nos fez livres, tá?
e para que cada um busque o seu próprio prazer e fuja das suas dores, né? Isso é que a natureza nos indica, né? E é isso que nós vamos tentar seguir. Então, veja, o pensamento estoico, né, é um pensamento que tem uma preocupação ética muito aprofundada, né? A ideia do dever ser, esses deveres para consigo próprio, para com os outros, tá? A ideia de que você tem que buscar a sua autonomia, sua independência econômica, né? Todos nós devemos ser autônomos, independentes, não depender dos outros, tá? Lutar para não sofrer injustiças, tá? Lutar pela sua liberdade, né? Isso faz parte dos deveres para com a gente. E os deveres para com os outros, tá? É respeitar a liberdade e a vida dos demais, né? Você não pode maltratar, você não pode escravizar, você não pode atentar contra a vida das outras criaturas e dos outros homens, tá bom? Então, esse é, em síntese, um, um pouco da filosofia estoica, né? Nós vamos ver daqui a pouco, nas próximas aulas, quando nós entrar um pouco no pensamento romano, o pensamento estoico teve uma grande repercussão no pensamento romano, né? Tivemos, inclusive, imperadores que foram estoicos, né? Como Marco Aurélio, por exemplo, né? O Adriano também, né? Foram estoicos, né? É uma filosofia e tivemos escravos que foram estoicos também, né? Isso que é interessante, né? Mesmo a ideia que eles tinham é que você pode me fazer ajoelhar, mas as minhas ideias não se ajoelham a você, né? A ideia de que você continua tendo a ideia de uma liberdade interior, eu continuo sendo livre internamente, né? Eu penso com as minhas próprias ideias, independentemente de você me obrigar a me ajoelhar aqui ou fazer coisas, ou serviços caseiros, né, pesados, enfim. Você pode me aprisionar, me escravizar, mas as minhas ideias e os meus pensamentos ficarão livres, né? Por quê? Porque eu que sou senhor das minhas próprias ideias, né? Essa ideia que os estoicos têm. Depois do estoicismo, a outra escola muito interessante, que também vai ter repercussão em Roma, né? É o epicurismo, né? Fundada pelo Epicuro, tá? Eram conhecidos como filósofos do jardim, né? Porque filosofavam normalmente ao ar livre, né? Em algum jardim, né? E é interessante essa escola filosófica porque é uma das poucas que admite a participação das mulheres, né? No seu interior, né? Era praticamente as mulheres eram consideradas criaturas inferiores no mundo antigo, no mundo grego, né? No mundo romano, mas os epicuristas pensavam diferente, achavam que existia uma igualdade entre homens e mulher, né? E havia a participação de mulheres nas escolas epicuristas, né? E havia a ideia do cultivo das amizades fortes e leais, né? Você tem que fundamentalmente fazer amigos, né? E os epicuristas têm relações de amizade fortes e leais uns com os outros, né? Um defende o outro, tá? E todos defendem a escola, né? E a ideia que eles têm é que a filosofia deve ser um caminho para alcançar a felicidade, tá? E a felicidade é entendida como a libertação das paixões, né? Quando que eu sou feliz? Quando eu me liberto das paixões. O que escraviza os homens? As paixões. Isso é que é tirânico nos homens, né? Você se deixa tiranizar para suas paixões. A única forma de haver a libertação é a libertação dessas paixões tirânicas, né? Então, o seu valor é instrumental, ela é um instrumento para a gente se libertar dessas paixões, dessas inclinações, né? Dessas superstições e medos que nós temos, né? É isso que a filosofia tem que fazer, né? Ela liberta os homens de todo desejo inquieto e molesto, né? Então, nós devemos nos libertar dos desejos, tá? A maior parte dos desejos são artificiais, fruto dos luxos que a cidade traz, tá? Né?
que dá a vontade de ter coisas que, na verdade, não são fundamentais para a vida, mas que dão status, né? Da aparência, né? Mas isso para os epicuristas são os desejos inquietos e molestos, né? Então eu quero ter roupas caras, carros caros, uma casa gigantesca, uma mansão, né? Tudo isso daí são coisas que escravizam os homens, né? Então ele vai libertar os homens desses desejos inquietos e molestos, deve libertar das opiniões irracionais e vãs, né? As ideias que surgem da ignorância, de falta de conhecimento, né? Os medos, as superstições, né? Isso que a filosofia deve fazer, né? E das preocupações que delas procedem, né? Então, a gente segue ideias erradas, né? Fica preocupado com as coisas, né? Se os deuses vão nos castigar ou não vão nos castigar, se o mundo é finito ou infinito, né? Todas essas ideias, tá? Para os epicuristas de certa maneira, uma certa escravização e um desperdício de tempo, né? Nós devemos nos libertar dessas inquietações e perceber, inclusive, a simplicidade que é a vida, né? A vida não é tão complexa assim. E boa parte do que nós queremos descobrir ou saber não faz a menor diferença para a nossa vida. Se o mundo foi criado ou sempre existiu, não faz a menor diferença para a gente viver o nosso cotidiano. Tá? A gente fica perdido, às vezes, nessas questões e não percebe o fundamental. Né? O fundamental está nas nossas relações de amizade, né? Nas nossas relações econômicas, sociais, culturais, né? E não nessas questões transcendentais que a gente não... Né? Se perde muitas vezes nessas questões, nessas metafísicas, e esquece o elementar e fundamental na vida, que é a busca da felicidade. E a felicidade está nas coisas simples, nos encontros com os amigos, nas boas refeições, nas boas festas, tá? Aí é que está a felicidade, né? Mas nós vamos ver, desde que você não faça disso, tá uma escravização, né? Porque você pode se escravizar pelos prazeres, né? Você precisa dos prazeres, e os epicuristas é uma das poucas escolas que defende o prazer, né? O hedonismo, né? Mas você não pode se deixar escravizar por esses prazeres, né? Você precisa dos prazeres, não dá para viver feliz sem ter prazeres, tá? Mas a vida não é só prazer, né? Então, a ideia que eles têm é que a investigação científica destina-se a descobrir as causas do mundo natural para tirar as nossas inquietações. Então, o que nós devemos fazer? Estudar a natureza, a física principalmente, para descobrir como funciona a ordem natural, material do mundo, tá? Da qual nós fazemos parte, né? Quando você começa a examinar a estrutura da natureza, você percebe que a natureza é simples, tá? E a gente que coloca mistérios onde não há mistério algum, né? Essa que é a ideia. E para eles a filosofia tem 4 funções fundamentais. A primeira função da filosofia para eles é libertar os homens do temor dos deuses, né? Demonstrando que pela sua natureza feliz não se ocupam das obras do mundo, né? Então, segundo o Epicuro, os deuses têm a sua natureza perfeita, estão acima das nossas questões, eles não estão preocupados com o mundo, eles não querem castigar os homens, essa ideia de castigo é coisa humana, não é coisa dos deuses, os deuses não são maus, os deuses não querem castigar ninguém, os deuses não estão preocupados com o que a gente está fazendo, porque eles estão acima dessas questões, tá? E eles, pela essa natureza perfeita e eterna, tá? Eles não se preocupam com essas coisas transitórias que é a preocupação humana. Tá? E os deuses não querem punir os homens, não querem castigar os homens, tá? Eles não querem nem manipular os homens, né? Eles não ficam interferindo na vida dos homens, tá? Porque eles têm uma natureza perfeita, feliz, tá? E autossuficiente. Tá? E que, por serem eternos, eles não têm as preocupações dos homens. Quer dizer, se a gente ama ou odeia os deuses, para eles é completamente diferente. Eles não vão punir a gente. Por quê? Porque eles estão acima de nós.
Isso é uma questão dos homens. Os homens fazem essas bobagens, mas os deuses não. Tá? Então, a primeira função da filosofia é mostrar exatamente isso, né? Que os deuses estão em outra esfera. Tá? Eles não estão querendo nos punir, nos prejudicar, né? Enfim, eles não estão vigiando o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Para eles é indiferente o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Tá? E seja lá o que nós fazemos, nós não podemos atingi-los. Então, não se preocupe com os deuses. Não são os deuses que estão prejudicando os homens, os deuses que estão jogando uns homens contra os outros. Isso é tudo ideias dos homens, não dos deuses. Né? Então, essa é a primeira função, libertar do temor dos deuses. Né? Os deuses não são ruins, tá? Os deuses não estão preocupados com os homens, tá? Os deuses não querem punir os homens. Né? Essa ideia é uma ideia, a ideia de punição, né? É uma ideia tipicamente humana. Os deuses estão acima disso. Né? Os deuses não querem vingança e não querem punição, porque e também não dão premiação para ninguém, né? Eles nem dão prêmios, nem dão punições. Tá? Eles estão acima dessas questões. Essas são questões que os próprios homens inventaram. Né? A segunda função da filosofia é libertar os homens do temor da morte, demonstrando que ela não é nada para o homem. Diz Epicuro, quando nós existimos, não existe a morte, quando a morte existe, não existimos nós. Né? A ideia é que, enquanto o homem não consegue se libertar do medo da morte, ele é um escravo. Tá? A única forma de você ser uma pessoa realmente livre é perder esse temor da morte, e entendendo o que a morte é. A morte é só o fim da vida, mais nada. Tá? A vida é a agregação da matéria e a morte é a desagregação dessa matéria. Tá? Né? Não tem nada de mais, nada de extraordinário, faz parte da ordem do mundo. Tá? Toda criatura que nasce vai morrer, tá? E não tem o que a gente possa fazer. Então, e não tem por que temer, tá? Porque isso faz parte da ordem natural. Tá? Né? Então, e se você fica o medo da morte é uma forma de você se deixar escravizar. Quem tem medo da morte se deixa escravizar, né? Ajoelha aos outros, né? Se torna um escravo. Né? Os homens livres não se deixam escravizar. Por quê? Porque não temem a morte, né? E vão lutar pela sua liberdade até a morte. Né? É por isso que a função da filosofia é exatamente libertar os homens desse temor da morte para poder exercer a sua liberdade. Né? A terceira função da filosofia é demonstrar o alcançar fácil do próprio prazer. Né? O que o Epicuro tem com essa ideia, né, é que os homens buscam muitas coisas, por isso que acabam tendo desprazer. Né? Você quer ter muitas coisas, né, e não percebe que é fácil atingir o prazer, né, que o prazer é uma coisa razoavelmente simples, tá? Desde que você perceba, né, o que você pode alcançar. Né? Você não pode querer desejar, sei lá, ter as coisas mais luxuosas, mais caras do mundo, né? Ser o rei do mundo, o dono de tudo. Né? Isso faz com que a gente fique sofrendo. Mas se você perceber que o prazer está nas coisas simples e elementares, que você deve buscar as coisas elementares e não as coisas que dão status, poder, né, fama, né? Tudo isso daí é passageiro, é efêmero. Né? As coisas mais fundamentais na vida são os encontros com os amigos, né? Os almoços, jantares que você faz em companhia da família, né? Nos encontros que você tem nas festas, né? Enfim, na praça, né? Nos debates das ideias, né? Essas coisas são fáceis de ser obtidas, não é difícil, né? Então, a função da filosofia é mostrar que é fácil conseguir o prazer, tá? Desde que você não busque o impossível, né? Eu quero ser o rei do mundo, né? O, sei lá, presidente da Inglaterra, né? Você vai sofrer porque você não vai conseguir realizar isso, né? Mas se você buscar as coisas simples, né, e alcançáveis, né, aquilo que é alcançável por qualquer pessoa, nada de extraordinário, porque a vida não é feita de coisas extraordinárias, mas de coisas ordinárias, né, você vai conseguir obter o seu prazer. Tá?
E a quarta e a última função da filosofia para os epicuristas é demonstrar a brevidade da dor, né? O que os epicuristas falam é que os homens ficam sofrendo muito com as coisas desagradáveis da vida e curtem pouco os prazeres que a vida dá, né? Então, a gente fica remoendo a perda de alguma coisa por semanas, meses, tá? E quando consegue alguma coisa, um dia depois já esqueceu do prazer que essa coisa dá, né? Então, o que eles querem mostrar é que, na verdade, a dor também passa, né? Não é algo eterno, né? A gente que fica retroalimentando essa dor, né? Remoendo essa dor, ruminando, né, essas coisas na nossa mente, e é isso que faz prolongar a dor, tá? Mas você tem que perceber que tanto o prazer quanto o desprazer passam, tá? Né? A dor vai passar, né? A dor é algo temporário, né? Circunstancial, e ela vai mudar quando mudarem as circunstâncias. Então, a dor também é breve, né? Ainda que a gente fique mais remoendo as nossas dores, e isso prolonga a dor, tá? E o ideal é que a gente não fique remoendo as dores, né? Sinta a dor, aprenda com a dor, porque a dor não deixa de ser uma oportunidade de aprendizado, tá? Mas não fique remoendo essas dores, tá? E a filosofia para ele vai estar dividida em duas partes, né? Enquanto para os estoicos era a lógica, a física, a ética, para os epicuristas é só a física e ética, eles não colocam a lógica, né? A física epicurista, uma física materialista, ele é o primeiro grande materialista da história da filosofia, né? E a física para ele tem como objetivo excluir da explicação do mundo toda a causa sobrenatural e libertar os homens do temor de estar à mercê de forças desconhecidas e de misteriosas intervenções. Tá? Então, a função da física é te extrair toda a causa sobrenatural, as coisas transcendentes, né? E libertar os homens desse temor de estar à mercê de forças desconhecidas, fantasmas, né? Enfim, forças misteriosas, né? Que estão intervindo no mundo. Não, o mundo é simples, né? Não tem muito mistério, né? Não tem nenhuma grande coisa oculta, né? O que existe é movimento da matéria. É isso que o mundo é o mundo material e essa matéria está em movimento, né? Uma coisa acaba aqui para se refazer lá, né? Então a onça come a cutia para pegar energia, para pegar a energia da cutia, né? E sobreviver e continuar vivendo, né? Isso que é a vida, né? Ou você come ou você é comido. Não tem muito, né? Não há nenhuma misteriosa intervenção, né? É uma simplicidade, né? Ele não tem essa máxima vai ser estabelecida pelo Lavoisier, mas a ideia que ele tem é que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Essa ideia já está contida nessa física epicurista. Tá? A matéria é isso, é transformação. Ela não acaba, as coisas se reciclam. Né? Uma coisa, você come uma coisa lá para dar vida para você. Você depois vai ser comido por alguma outra criatura. Tá? Né? É isso que vai acontecer. E essa física ela se divide em duas partes. Uma que ele chama materialística, que exclui a presença do mundo de qualquer alma ou princípio espiritual, afirmando a primazia da matéria. Então, a primeira parte dessa física é essa materialística que estuda a matéria, que estabelece que existe a matéria. Não tem uma alma, um espírito, né? Nada disso, forças mágicas, né? por trás da estrutura da matéria, né? Há só matéria, né? E a segunda parte dessa física é a mecanística, né? Servir-se na sua explicação unicamente no movimento dos corpos, excluindo qualquer finalismo, né? Tudo que existe são corpos, pois só o corpo pode agir ou sofrer uma ação. De incorpóreo, apenas o vazio, que não age nem sofre nada, apenas permite aos corpos moverem-se através de si próprios. Né? Então,
o que tem? Corpo e vazio. O vazio é necessário para que a matéria se desaglutine aqui para se aglutinar lá, né? O nascimento é a agregação de matéria e a morte é a desagregação dessa matéria. Mas essa desagregação vai permitir outras agregações em outro lugar, né? Então, tudo se forma devido ao movimento dos átomos no vazio infinito. Então, ele absorve a ideia do atomismo, né, do Demócrito, né? Então, esses átomos eles se desagregam aqui e se reagregam em outro lugar, criando outras criaturas, né? Então, a máxima do Lavoisier, ainda que não tenha sido enunciada por Epicuro, se aplica perfeitamente bem à sua física, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E é isso, né? Então, são transformações da matéria, é isso que a física tenta mostrar, né? E exclui qualquer força de intervenções sobrenaturais no mundo, né? Não existe nada, nem fantasma, nem espíritos, né? Nada de sobrenatural, né? O mundo é muito simples, né? Tem uma época que você está comendo, tem outra época que você vai ser comido, né? E não tem muito o que fazer. A gente não escolhe isso, né? Isso é uma lei natural, né? E compreender isso é, de certa maneira, ter que aceitar essa decorrência, né? E a outra parte, a ética, a função básica da ética é a busca da felicidade, né? Que consiste na busca do prazer, que é o princípio e o fim da vida feliz. Tende-se para o prazer e se foge da dor, tá? E ela é decorrente de uma avaliação que nós vamos fazer, né? Nós temos que fazer um cálculo cuidadoso dos prazeres e das dores, né? Para que a gente não se perca, né? Quer dizer, às vezes você tem que abrir mão de um prazer imediato, tá? Ou de um prazer muito grande, tá? Em função que isso pode trazer dores intensas também no futuro. Você tem que fazer um certo cálculo, né? Então, e às vezes você tem que sofrer alguma dor hoje, né? Para você ter um prazer amanhã. Por exemplo, tomar uma vacina não é um prazer, porque você recebe uma injeção, né? É espetado, isso às vezes é dolorido, tá? Mas de qualquer jeito não é algo prazeroso, né? Mas esse desprazer imediato tem como fundamento um prazer maior no futuro, ou seja, você não vai ficar doente, né? Porque você vai estar imunizado contra algumas doenças tomando as vacinas, né? E se você também não se cuidar, não se preservar, tá? Buscar todos os prazeres, né? Seja sexuais, seja de alimentação, de bebida, né? Você vai acabar ficando doente, né? Obeso, né? Enfim, virar um bêbado, coisas do gênero. Você tem que se buscar o prazer, né? Na mesa, na bebida, né? Não está errado buscar isso, mas você tem que fazer um cálculo, né? Quanto que eu devo beber, quanto que eu devo comer para não virar um obeso e não virar um bêbado, né? Porque a coisa é prazerosa, mas se você se deixar levar só pelo prazer imediato, o tempo todo, você não cuida do seu corpo. Você precisa ter um cuidado com o seu corpo, por isso você tem que fazer um cálculo, tá? Então, a ideia dele é que tem que se aprender a renunciar aos prazeres que derivam de uma dor maior e suportar até largamente as dores que derivam de um prazer maior, né? Então, às vezes eu tenho que me conter, né? Porque não posso beber todo dia, não posso encher a minha barriga de iguarias muito condimentadas, gordurosas, tá? Porque senão eu vou pegar uma doença, né, e vou morrer mais jovem, né? Ou vou sofrer uma doença que vai prejudicar e trazer dores ao corpo, né? Então, a ideia que eles têm é que você tem que fazer sempre um cálculo, né? Às vezes eu tenho que abrir mão do prazer imediato, né? Não vou beber hoje, porque amanhã eu tenho que fazer uma determinada atividade, que se eu beber hoje, amanhã não vou conseguir fazer. Não posso comer um alimento muito pesado
tal hora, porque depois eu vou passar mal no dia seguinte ou durante o sono, tá? A ideia que eles têm é que a gente tem que fazer o tempo todo esses cálculos, né, dos prazeres e dos desprazeres, né? E isso com o intuito de ser feliz, né? Eu não posso viver sem os prazeres. Eu tenho que desfrutar desses prazeres, mas eu tenho que desfrutar desses prazeres com um certo comedimento, tá? Então, vou beber, mas não posso beber todo dia. Vou comer, mas não posso comer comidas muito condimentadas ou muito gordurosas todos os dias, né? Então, eu tenho que buscar fazer um cálculo dos prazeres e desprazeres. E às vezes eu tenho que abrir mão de um prazer imediato em função de ter um prazer a mais longo prazo, né? Se eu deixar de comer comida gordurosas, né, todos os dias, é provável que eu tenha uma saúde melhor e viva mais anos na vida, né? Essa que é a ideia, né? E para os estoicos também, a justiça é algo racional e é independente das leis. Nós é que temos que fazer a justiça por nós mesmos, não porque as leis nos obrigam, não porque nós estamos condicionados pelas leis, né? A ideia deles é que é não só mais belo, mas também mais agradável praticar o bem do que recebê-lo, tá? Então, o que os estoicos, o que os epicuristas estão nos ensinando, tá? É essa necessidade da gente buscar uma justiça racional, né? Que nós façamos o certo porque nós sabemos o que é certo, não porque a lei nos ordena a fazer o certo. Tá? Bom, eu vou interromper agora a aula e deixarei as três outras escolas que eu falei, os cínicos, os céticos e os ecléticos, para a nossa próxima aula. Obrigado.